Ah, Espírito de Deus. Ah, Espírito de Deus. Passeia no nosso meio, Senhor, não somente como a mim que estou pregando, mas também aos irmãos que estão intercedendo, que estão de coração aberto para receber. Cada cadeira aqui é consagrada ao Senhor, meu Deus. Cada circunstância aqui é consagrada ao Senhor, ó Deus. Tudo que temos e somos e fazemos, Pai, é consagrado ao Senhor, ó Deus. Quebra o jugo, Senhor, se houver algo nos nossos corações que está em jugo, Senhor, que em nome de Jesus esse jugo seja quebrado, Pai. O Senhor é o único Deus que se levanta e guerreia pelos seus. O Senhor quebra o arco, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o arco seja quebrado. O arco do arqueiro, aquele que é temido, aquele que é temido por não errar a flecha, Pai. Que em nome de Jesus hoje o arco seja quebrado, para a glória do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode sentar, irmão. Em nome de Jesus, senta aí. Quero primeiramente agradecer aos irmãos a paciência dos irmãos para com a minha vida também, né? E assim como já foi comunicado aos irmãos, foram dias que eu acho que eu a energia bateu no vermelho roxo ali, né? E só para comunicar aos irmãos, então eu sentia lá dentro algo que estava sugando já acima da minha capacidade, né? E é interessante que você procura no teu corpo, não é. Tu procura na tua mente, não é ali. Aí você se pergunta, da onde é isso que está sugando tudo as minhas energias? Eu sei disso, eu sei de onde é, na verdade, né? Mas nada como você estar ali sendo sugado e você está sentindo, se Deus não me tocar agora, eu não vou para frente. Se não for o Senhor que me toque, que me restaure, apesar de alguns condicionamentos que eu preciso ter, não tem como ir à frente, né, meus irmãos? Assim é nas nossas vidas. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, alguma coisa na nossa vida precisa ser tocada. Quando Moisés subiu ao monte, eu lembro com os irmãos sobre isso, a palavra nos ensina lá que o rosto dele brilhou. O que foi aquilo, meus irmãos? Já falei sobre isso. Talvez baixe um pouquinho ali que está muito alto, está dando microfonia, por favor. O que foi aquilo, meus irmãos, senão o poder da palavra de Deus nele? Por que o rosto dele ia resplandecer? Será que eu entendo que a palavra de Deus, ela mesmo diz que é luz, lâmpada para os meus pés, né? Luz para o meu caminho, mas ela tem o poder de refletir nas nossas vidas. E nós vemos isso quando nós verdadeiramente temos um encontro com a palavra de Deus, um encontro pessoal, primeiramente, e também um encontro mais físico com a palavra de Deus, onde nós testificamos que algo de Deus está tocando em nós e nos levanta, amém, meus irmãos? Não tem como explicar, simplesmente algo de Deus vem, toca em nós, nos levanta e nos fortalece, sua própria honra e sua própria glória, aleluia, né, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Então, abra em Deuteronômio capítulo 30, meus irmãos. Vai ser só um texto, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio capítulo 30. E nós vemos aqui, então, irmãos, deixa eu trazer um contexto para os irmãos. O que nós vemos aqui? As misericórdias de Deus para quem se arrepende. Deus expressando diante de nós a sua misericórdia. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Esse é um texto. Vamos ler, irmãos, o versículo 1. Todos acharam? Glória a Deus? Amém. Então vamos lá. Diz assim: quando todas essas bênçãos e maldições que coloquei diante de vocês lhes sobrevierem, e elas os atingirem, onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração, de toda a alma, e de acordo com tudo que eu lhes ordeno, então o Senhor, o seu Deus, lhes trará, diz a minha versão, restauração. Glória a Deus. Terá
compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as tribos, de todas as nações por onde estiverem espalhados. Mesmo que tenham sido levados para terras distantes, debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela. E ela fará com que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. O Senhor, seu Deus, o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês. Glorifique, o Senhor, seu Deus, dará um coração fiel a vocês. Aleluia. E aos seus descendentes, para que anote isso, amem de todo o teu coração, de toda a tua alma, e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas as maldições sobre os inimigos que os odiaram e perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus caminhos que lhes dou hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará o que suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos como se alegrou em seus antepassados. E se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, guardarem os seus mandamentos e decretos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Olha que promessa do Senhor para as nossas vidas, meus irmãos. Essa palavra foi dada ao povo de Israel, mas nós entendemos que o povo de Israel falhou, no sentido de cumprir as promessas de Deus. Mas as promessas dadas a Abraão e desfrutadas em algum momento pelo povo de Israel, foram reconquistadas em Jesus, amém, meus irmãos? O Senhor reconquistou para nós tudo aquilo, e entendamos isso. O que é, pastor, reconquistar? Isso dá espaço para vir só pedir coisa na igreja, né? É o que todo mundo aí fica sempre indignado de ver que tem pessoas que só pedem e nunca dão o seu coração ao Senhor. Querem resolver os problemas e as questões da vida, de subsistência e existenciais, mas nunca abrem o seu coração ao Senhor ao ponto de entregar-se a Ele. Mas o Senhor, em Cristo, Ele permitiu que nós viéssemos a ter um coração obediente, amém, meus irmãos? Olha que interessante, que maravilha que é a palavra de Deus. É só mesmo pelo Senhor, o Senhor dará, diz ali o versículo 6, então, o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma e vivam. Por que então o Senhor ama? Por que vivam? Por que o Senhor fala vivam? Porque é viver em todas as áreas, em todas as esferas da nossa vida, é viver. Então, emocionais, físicas, né, nas dependências, para pagar o cheque do leite, né, para poder ser restaurado por Ele, para viver em segurança. Aqui o contexto então é de muita insegurança, né? É sobreviver, e o Senhor traz uma palavra: eu quero que vocês vivam, eu não quero que vocês sobrevivam. Quem sobrevive está diante de uma situação de angústia e medo e confronto. Sobreviver quer dizer viver de pouca coisa, sobreviver quer dizer viver de algo que está escasso, mas a promessa de Deus para aqueles que em alguma área da sua vida, trazendo para nós hoje, para alguma área da sua vida que esteja escassa, o Senhor diz: eu tenho vida, amém, meus irmãos? Então já vai repetindo para você assim lá no teu interior: Deus tem vida para mim, Ele quer que eu viva. Glória a Deus, meus irmãos. Ele disse: vivam. Essa palavra ecoa hoje em cada um de nós. A palavra ecoar quer dizer vir de lá, né, meus irmãos? Vir lá daquele infinito onde alguém gritou, onde Deus declarou: vivam, e chega até nós hoje.
Então Deus tem promessa sim. Nem todos precisam de dinheiro, nem todos precisam de saúde, nem todos precisam de algo, o que mais, meus irmãos aí? Oi? Isso, de restauração emocional, nem todos precisam, nesse momento onde eu ouço a palavra de Deus, mas Deus sabe que isso tem que ficar ecoando em nós, em cada área da nossa vida. Então, como até eu conversava com o irmão, eu não posso dizer que alguém que está preso por um espírito de miséria, lá em um bairro distante, que passa necessidades, não pode nem sair de casa, porque ainda o pouco que tem está constantemente ameaçado de roubo, né? Mas Deus sabe. Eu não posso querer medir a minha vida pela vida de ninguém, os meus problemas pelos problemas de ninguém, meus irmãos. Nunca façam isso. Isso é dor, isso é angústia. O Senhor nos criou para que vivêssemos. Quando Deus diz, eu quero que vocês vivam, isso aqui é fantástico e libertador. Ele diz assim, não se compare com ninguém. Não se compare com ninguém. Eu conheço as tuas dores, angústias e aflições. Não compara a tua vida financeira de ninguém, a tua vida emocional, os teus relacionamentos, os teus ganhos. Não se compare. Viva por causa da minha palavra. Olha, meus irmãos, isso é muito forte, porque o Senhor não nos dá espaço para que outras coisas sobrevenham sobre nós, a não ser o seu amor. E a raiz disso, anterior a vivenciar as promessas de Deus, é você obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor não é somente não pecar, meus irmãos. Que isso fique claro no nosso coração. Muitos trazem diante de nós a expectativa de que obedecer a Deus é não pecar. Não é isso, meus irmãos. Não é somente isso, na verdade. Obedecer a Deus é viver em harmonia com a sua palavra diante das dificuldades, em todas elas. Então, eu posso estar desobedecendo sem desobedecer a Deus. Opa, como assim? Simples. Eu posso só simplesmente não estar em concordância com aquilo que Deus disse sobre mim. Por que é que eu vou continuar sobrevivendo se Deus disse, vivam? Interessante, né, meus irmãos? Interessante o que Deus propõe para nós e nos chama ao individual. Deus nos chama a um Deus pessoal. Se Deus não estiver sendo pessoal contigo, tem alguma coisa errada, ou com aquilo que te ensinaram, ou com aquilo que você está querendo com Deus. São duas coisas. Ou ninguém me disse, eu estou vivendo numa vida de que Deus precisa falar a alguém para falar comigo, não que Ele não faça isso, né? Mas ou também eu não estou entendendo o que Deus quer com a minha vida, e para que eu receba um coração, Deus quer que eu receba um coração obediente, ame a Ele de todo o coração e de toda a minha alma, para que Ele tenha um caso de amor comigo. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia, né? Aleluia, meus irmãos. Quão bom é e agradável que a nossa vida receba de Deus as bênçãos merecidas. Mas nós entendemos então, isso foi uma introdução ao que Deus quer com as nossas vidas. Isso foi uma introdução para que você saiba o Deus que está na tua vida. Nós temos que saber como é que Deus se relaciona conosco, e é na intimidade. Então hoje você pode sair daqui com um princípio espiritual: Deus, ou tu fala comigo ou eu não falo contigo. Ou tu fala comigo, e deixa eu abrir um parênteses aqui, quando fala comigo, lembram do que nós falamos na live lá, né, na última, que Deus usa várias maneiras de falar comigo, mas desde que as formas que Deus usa para falar comigo, cheguem ao meu coração. Então pode ser uma profecia, pode ser um irmão, pode ser na tua oração, lá no teu quarto, fechando a tua porta, mas pode ser vindo e trazendo o teu problema diante da igreja, para que a igreja se junte e todos cheguem a um consenso que você não consegue.
Então veja, tem vezes na palavra de Deus que é importante nós abrirmos para os irmãos o que está acontecendo. Alguns irmãos, nem todos, né, meus irmãos? Nem todos, mas às vezes é necessário sim abrir para a igreja, e eu falei principalmente lideranças, tem que rasgar o coração diante da igreja. Ah, mas tem irmão lá que vai saber, se vira, saber da tua vida. Davi fazia o quê? Rasgava o coração. O Senhor fazia questão de dizer, eu vou falar da tua vida para todo mundo, tudo aquilo que tu fez errado, eu vou espalhar agora. Ah, mas foi lá com a mulher, como é que era o marido, como é que o nome era do marido da Betseba mesmo, não? Urias. Olha aí, viu, meus irmãos? Eu não lembrava, glória a Deus, muito obrigado. Vai lá, manda matar Urias, fica com a sua esposa, e ainda por cima se faz de salame, como diz aqui nos nossos termos aqui, né? Fica bem quietinho. Olha, irmãos, nós temos que entender Deus, quando nós amamos ao Senhor, quando o nosso coração, a nossa alma está diante dEle, quando todo o nosso ser o ama, todas as outras coisas diminuem. Então o que Deus quis ensinar para Davi foi isso. Será que tu vai ser segundo o meu coração, por exemplo, a Davi? Eu quero expor a tua vida, e o mesmo Deus que te derruba do cavalo, não Deus te derrubando, tu se jogou, né? Mas que Deus permitiu que ele caísse do cavalo, é o Deus que te levanta, amém, meus irmãos? Então você pode hoje dizer, Deus vai me colocar em pé no cavalo, glória a Deus, meus irmãos. Então Davi teve essa possibilidade e quase falhou, então não estranhe se você falhar diante de Deus. Davi falhou, precisou vir um profeta e expôs a vida dele. Davi, eu sei o que tu fez no verão passado, não é, Davi? Eu sei muito bem o que tu anda fazendo aí. Ah, meu Deus, aí Davi rasga o coração. Fala, Deus, tem todo aquele contexto de Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração, irmão, você leu, o Senhor, o seu Deus, dará um coração a você. Um coração fiel a vocês. Olha só, meus irmãos. Olha que maravilha, os seus descendentes também. Há possibilidade de nós estarmos diante de Deus em pé, diante de qualquer circunstância. Glória a Deus, meus irmãos, aleluia. Davi é um grande exemplo para nós, mas Davi fica para trás quando se fala em Jesus Cristo. O nosso exemplo maior não é Davi, não é Elias, não é Eliseu, o nosso exemplo é Jesus. Então naquilo que esses homens erraram, eu não preciso errar. Eu posso corrigir a minha vida, eu posso pegar uma pequena parcela do que Deus falou ao coração desses homens e corrigir a minha vida, mas não é tudo. O maior exemplo está no Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então nós entendemos que é a palavra de Deus que te levanta, é a palavra de Deus que te coloca em pé de novo no cavalo, não são as nossas forças, é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus não vier sobre você de alguma maneira, às vezes pode ser um abraço do irmão, né? Vamos ser bem objetivos agora, bem coerentes também com as diversas expressões das manifestações da palavra de Deus em nós. Então o irmão vem dar um abraço e diz, Jesus te ama, ou não diz nada, chorar com os que choram, chora contigo, mas naquele momento você sabe que algo ficou ali onde você está. Alguma coisa fica. Quando a palavra de Deus em mim brilha, então minhas palavras brilham, o meu braço que abraça o próximo brilha, o meu bolso que contribui brilha, porque eu sei que é para a obra de Deus, seja ela aqui entre nós, ou seja na rua, você mesmo pagando a conta de luz de alguém, depende das circunstâncias, mas é a palavra de Deus em nós, porque foram ordenanças do Senhor, você recebendo um coração fiel, glória a Deus, meus irmãos. Então já se prepara e diga para você mesmo, eu tenho um coração fiel na presença de Deus, aleluia, glória a Deus. Eu sei que o diabo tenta tirar isso de nós, meus irmãos, ele tenta tirar, e é difícil entender que é o diabo, porque o diabo fala em, quem lembra? Quem sabe não fala, mas quem não sabe diz eu não sei, em primeira pessoa. Quem já ouviu isso? Por favor, levante a mão. Quem já ouviu que o diabo fala em primeira pessoa? Tá. Ele fala assim, eu não sou nada.
Eu não mereço essa glória. Eu sou um sem vergonha. Olha, eu sou o pior dos crentes. Ele consegue acesso e fala em primeira pessoa. E como é que eu sei que é o diabo que está falando? Porque se eu tenho um coração diante de Deus, eu me arrependo. Mas se eu não tenho um coração, esse coração aqui, que eu nem entrei no Novo Testamento, ele me oprime. Está entendendo, irmão, onde é que é o diabo? Quando eu não sou nada, ei, em nome de Jesus, sai daqui, eu sou sim. Eu posso não ser, né? Vamos usar as palavras do nosso irmão lá, eu posso não ser o que eu gostaria de ser, depois eu lembro o nome dele. Eu posso não ser o que eu almejo ser ainda. Eu não sou nem o que Deus gostaria que eu fosse ainda, mas eu sei que eu não sou mais quem eu era, ou como eu era. Quando eu tenho essas bases firmes, firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor, eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que posso prosseguir, e mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão. Canta aí, irmão. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de Ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Aleluia. O amor do Senhor não falha, né, meus irmãos? Sabe, você é envolvido pela glória, e você vê que não é mais o teu coração. Como pode alguém dizer que ama a Deus, daqui a pouco estar se amaldiçoando? Não é, é o diabo, inimigo vosso, não deis lugar ao... Glória a Deus. Pastor, como é que isso acontece antes que eu vá embora? Antes que termine o tempo. Muitas vezes nós somos oprimidos. Como que o diabo faz para me oprimir? Como é que o diabo faz? Porque o diabo em si não pode nada, mas ele usa pessoas, com certeza. Como que ele usa as pessoas? Palavras. Do que nós somos feitos? Palavras. Até o meu corpo, sim, o Senhor disse, exista, irmão Chico, exista. João, não Chico, Chico não existia, João. Exista aí, Deus já te via no ventre da tua mãe. Teu corpo estava sendo formado, o Senhor já te via. João, se arrependa quando estiver lá perto da sua idade de entendimento, João. Mas te fez com amor. Glória a Deus. Muitas vezes o diabo usa pessoas para nos prender através das suas palavras. Olha que forte, meus irmãos. Que palavras são essas, pastor? Palavras negativas. Você não é, você não consegue, você não vai conseguir, você não vai fazer, você não é. Quem é você? Eu não sou ninguém. O diabo quer que você diminua, que você seja escravizado, que você receba jugo, que ele chegue a alguns lugares do teu interior, onde nem você vai conseguir sair de lá, pelo teu próprio entendimento, a não ser que o poder de Deus venha sobre você. Eu não sou, irmãos, ignorante nesse assunto, nem os irmãos. Falei para os irmãos que passei por esse momento e existia lá no meu interior algo, não era uma voz, mas era uma fraqueza. Estava lá dentro, eu comentava com os irmãos, né, devo ter comentado com muitos dos irmãos, da onde é que vem essa fraqueza, meu Deus do céu? Como é que eu não consigo mais nem ler a Bíblia, por indisposição, não por vontade, não consigo nem ler mais, que puxada de energia é essa? E continuava puxando, continuava desgastando, eram forças espirituais. Toda a nossa exposição a momentos espirituais levarão, e no meu caso, poderão nos levar, então, assim fica melhor, a um momento de alerta. Foi onde eu estava sucumbindo. Esse era o fruto de um desgaste, de reflexo de coisas espirituais na minha vida. Então eu comecei, toda vez que você se lança em mundo espiritual,
o teu espírito fica alerta, a tua mente fica alerta, o teu corpo fica alerta. Só que chega uma hora que tem que parar. Ninguém consegue, meus irmãos, agir mesmo com dons espirituais 24 horas. Ninguém consegue, não há nenhum dom, a não ser o de pastor. Não pastoreando, sendo, é o único. Os outros todos vão e param. Se um profeta começar a profetizar e não parar mais, ele morreria, porque as suas forças iriam pelo ralo. Daniel, quando teve uma experiência, quando o anjo chegou perto dele, caiu que nem um saco de batata. Que força era aquela? O anjo teve que vir e tocar nele. Levanta, Daniel. É forte, meus irmãos, temos que prestar atenção em coisas espirituais. Não se lançar em coisas que daqui a pouco eu estou doente, daqui a pouco eu estou... Não, eu tenho que ler a situação e falar, opa, preciso de ajuda. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Como é que o diabo faz isso? Palavras negativas dos outros. Então talvez, e anotei aqui algumas coisas para dizer para os irmãos, talvez isso responde tudo que está dando errado com você. Opa, será que alguém realmente, deixa eu criar a problemática aqui, será que alguém realmente tem força sobre a minha vida para trazer palavras tão negativas em relação ao que Deus me disse, amém, meus irmãos? Em relação que me contraria ao que Deus disse para mim, ou que Deus profetizou sobre a minha vida, ao ponto de minha vida não estar dando certo. Claro, quando tudo começa a dar errado para mim, alguma coisa pode estar agarrando você, algo espiritual, algo que, mesmo que sejam através de palavras, entrou num lugar da tua vida, seja emoções, coração, corpo, no sentido de enfermidades, que fez com que você estivesse preso a alguma coisa. Alguns dizem, eu não acredito nisso, eu não acredito, se eu estou em Deus, não tem palavra que venha contra mim. Opa, viu só? Não acredito, mas a vida não responde aquilo. O fato de nós não acreditarmos que o diabo pode usar alguém contra a nossa vida, não quer dizer que isso não vá funcionar contra nós. Como assim, pastor? As pessoas têm fé. Eu posso ter fé no bem, na obra de Deus, em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, mas alguém pode ter também fé nas coisas ruins. Fé é uma ferramenta espiritual para que o mundo espiritual se mova no mundo físico. A gente não consegue entender muitas vezes a fé, só pensa, não, é minha fé em Deus, mas tem gente que tem fé no diabo, fé no sentido de crer naquilo que ele diz, de se doar, permitir ser usado por ele, ao ponto de eu passar por algum lugar e dizer, morra, e aquilo morre. Ah, pode? Onde é que tem isso na Bíblia? Ué, Jesus não amaldiçoou a figueira? Amaldiçoou ou não amaldiçoou? Fala aí comigo, meus irmãos. Amaldiçoou. Morra a figueira, nunca mais dê fruto. O que aconteceu no outro dia? Secou. O que Jesus quis dizer ali, entre tantas outras coisas que ele poderia estar ensinando? Olha, cuidado com as tuas palavras, cuidado com as palavras que cercam. Veja, Jesus era um homem plenamente esclarecido espiritualmente, então é isso que você deve guardar nesse momento, mesmo que esqueça das outras coisas que eu disse. Jesus era esclarecido espiritualmente, ele sabia como funcionavam as coisas espirituais. Até então poucos sabiam, tinha-se apenas uma noção do que era, mas Jesus sabia, e ele sabia que o mundo espiritual era movido por palavras, que os seres humanos foram criados por palavras, porque Deus disse e aconteceu. Então quando o ser humano pega essa possibilidade criativa de Deus, não se escandalizem, e usa e permite ser usado por algo espiritual para ir contra a tua vida, as coisas começam a ir para trás e você não sabe. Pode ser até crente, que quer dizer o jeito que você tem que agir, é uma fé cega, é uma fé que não chega a lugar, só te leva, mas essa fé, ela vem sobre você com palavras, e se você não estiver vigiando e esclarecido, ela te pega. E aí, pessoas que exercem fé, seja lá na concorrência também,
porque é assim que o diabo opera. Fé sem maldição, maldição sem causa não vale, amém, meus irmãos? Mas vem alguém e profetiza sobre a tua vida e você aceita, começa a botar medo. Eu fiz um trabalho para ti, irmão, vou deixar um pouco o irmão Chico para a irmã. Fiz um trabalho para ti, fiquei com medo, deu lugar ao diabo, por isso que funcionou. Pastor, mas eu não estou em Cristo. Cristo veio para declarar a vida dele sobre você, aquilo que ele conquistou, mas você pode sair das bênçãos de Deus e permitir-se estar dominado, por exemplo, o medo, tão simples assim, o medo. Nós temos medo, mas o Senhor não nos deu espírito de medo, nos deu espírito de ousadia. Mas nós precisamos manter-nos nesse espírito, amém, meus irmãos? Então não é porque alguém não acredita. Mesmo cuidado com pastores, então, que profetizam, crentes confusos, né? Que botam a fé em palavras erradas. Quer ver como existe? Fulano, tu vai casar com ciclano. O povo já está rindo aí, já conhece as profetadas. Eu sinto no meu coração que tu vai casar, e aquilo é tão forte, porque esse homem recebe, você abre a tua porta da tua vida para a vida dessa pessoa que está profetizando, até porque todo mundo gosta de uma profetadinha, né? Nem que seja profetado, mas só para animar, fazer andar a coisa, né? E depois está agarrado, não sabe por quê, né? Mas alguém vem e dá uma profetada, e você diz, o irmão profetizou lá, e se profetizou é de Deus. Opa! Pode ser por emoção? Quem disse? Toda palavra deve ser levada ao entendimento. Aí alguém vem e profetiza sobre você, e você acaba, o fulano casa com o ciclano e a vida vira um trapo. Não dura nada. Felizes são aqueles que conseguiram fugir disso. Felizes, nem todos conseguiram. Porque fulano profetizou, porque fulano tinha autoridade sobre ciclano. Irmãos, eu não estou dizendo que não existe isso, eu só estou dizendo que isso tem que passar pelo nosso crivo. Nós devemos ter entendimento, Deus deve confirmar no nosso coração tudo, não vá na pilha de ninguém, vá na pilha do Espírito Santo, amém, meus irmãos? Então cuidado com as confusões dentro da igreja, cuidado com isso. Aleluia, glória a Deus, meus irmãos. Nós falamos muitas palavras que trazem falta de confiança na palavra que falamos e que precisa ser seguida. Aqui é onde eu deixo os outros e vamos brigar entre nós agora. Meu Deus, como a gente fala coisa contra a nossa própria fé, não é verdade, irmão? Como nós falamos coisas que permitimos a nossa boca amaldiçoar a nossa própria vida. A nossa boca contrariar o caminho que Deus indicou que nós fôssemos. Nós falamos coisas que inibem o nosso coração de viver em fé, de viver amando o Senhor, o seu Deus, até mesmo de ser fiel a Ele. São as nossas palavras que impedem que eu seja fiel a Ele. Ainda que essas nossas palavras tenham vindo das palavras de alguém em mim, e eu tenha aceitado e sido dominado por essas palavras, e eu creio que são minhas, e eu digo, não são tuas, são de alguém, qualquer outra pessoa, de qualquer ilusão, menos tua. Pode até ser do diabo, mas não é, porque se fosse tua, minhas palavras são espírito e vida, não são tuas. Questione toda a palavra dentro de você, questione tudo aquilo que você estiver pensando. Sejamos crentes maduros. Pastor, o que é um crente maduro que tem 20 anos de igreja? Não, é um crente que questiona tudo aquilo que está pensando. Quantos pastores, vamos pegar pastores aí que seria alguém que deveria estar mais preparado, e pensando em se matar, ou aceitando ou fazendo, sucumbindo. Quantas pessoas maduras na fé, líderes aceitando palavras e entrando em caminhos escusos, porque não consegue perder a capacidade de questionar cada palavra que passa na sua boca, questionar mediante a palavra de Deus, amém, meus irmãos? Então você vai sair daqui hoje questionando, o que eu estou vivendo, ou estou para viver, ou vivi, é vida ou morte? É morte, então não quero, eu rejeito em nome de Jesus. Que eu viverei,
É caminho de luz ou de trevas? Não sei. Então não vá. Na dúvida não vai. Não aceite, não faça. Amém, meus irmãos? Como é que eu posso, pastor, ter fé então em coisas boas? Então, a fé vem pelo o ouvir da... Mas se você olhar os originais dessa frase, não é o ouvir e sair, é gerúndio, é estar ouvindo a palavra de Deus. Então, por isso você está aqui hoje, ou os irmãos que vão receber a mensagem, estarão sendo edificados, porque estarão ouvindo, é contínuo, muitas vezes de várias formas, com várias intensidades, às vezes é uma palavra branda, às vezes tem que ser um grito no ouvido, senão não acorda para a vida. Acorda tu que dormes, cuidado com a tua oração. Deixa eu fazer uma brincadeira com os irmãos, vou falar do irmão hoje. Estávamos nós num lugar, e eu disse assim: Senhor, eu não quero acordar certa pessoa aí, porque eu estava numa dúvida, né? Foi o irmão Kleberton, já falei. E eu disse: eu não quero acordar o irmão, porque para saber se está vindo a chuva aí, para resumir para os irmãos, está vindo a chuva aí, será que é para nós ir embora? Senhor, eu não vou acordar ele. Senhor, acorde ele para mim. 10 minutos depois me cai um raio, que foi os dois quase parar fora da cama. Falei: Senhor, não era tanta força assim, né? Cuidado o que você pede para Deus, né? Pode soar de uma maneira diferente. 13h30 da manhã, parece que o mundo estava caindo na cabeça. Um raio, mas raio daqueles que caem ali, não é lá não, é ali, né? E depois mais 2 vezes para garantir ainda, né, meus irmãos? Então cuidado na fé que você coloca nas coisas. Eu só estou trazendo uma alegoria, tá, meus irmãos? Mas cuidado a fé que você coloca nas tuas palavras, elas acontecem. Glória a Deus, meus irmãos. Como é que eu posso ter fé, pastor? Continue ouvindo, diga assim para você, faça um propósito com Deus hoje. Senhor, você vai entender de outra maneira, eu vou abrir, eu não vou acrescentar nada à palavra de Deus, eu vou ampliar, amém, meus irmãos? Para que o amem de todo o coração, você vai continuar ouvindo. Para você amar o Senhor de todo o coração, mas eu não esqueci, irmãos, e de toda a alma. Continue, Senhor, eu quero ter um coração, Senhor, tu me deu um coração. Continue ouvindo, continue lendo, continue falando com os irmãos, com salmos, cânticos e hinos espirituais. Nem sempre Deus vai falar contigo assim, como alguém pregando. Às vezes é você numa reunião de oração de quinta, né? Tantas vezes Deus fala conosco, mas entenda, Deus está trazendo você a um contínuo ouvir até que a bênção venha. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Anotei aqui também: não deixe o diabo lhe impor suas ideias ao ponto de colocar fé nelas. Dá para entender isso? Viu o problema onde está? Você foi tão enganado que você coloca a tua fé, e a fé é forte, meus irmãos. A fé é uma ferramenta espiritual. Você coloca a tua fé naquilo, ainda que seja enganoso, e aquilo toma uma proporção e te leva água abaixo. Então cuidado, o diabo pode te enganar. Você coloca a tua fé naquilo e aquilo acontece. Não foi Deus que deu, você que quis coisa errada, não tem nada a ver com Deus. Então questione tudo aquilo, não deixe o diabo lhe impor suas ideias ao ponto de você colocar fé nelas. Glória a Deus, meus irmãos. É forte essa palavra sobre fé, né? Nos faz ficar mais ligado naquilo que eu digo e naquilo que eu digo e creio. É diferente. Às vezes você só diz, que nem como eu, somos verdadeiros papagaios. Já viram isso, irmãos? Quem já teve relacionamento com pai, irmão, gato, cachorro sabe, às vezes sai só por sair da boca. É ou não é? Saiu, já falou, nem queria dizer aquilo, mas aquela situação trouxe aquela palavra que um dia alguém colocou. Pode ser o relacionamento de pai e mãe, de amigos passados, né?
entre irmãos, entre amigos, entre esposo e esposa, entre pais e filhos. Simplesmente aquela palavra saiu. Mas não foi você. Por isso que Jesus disse a Pedro: Pedro, quietinho aí, sai daqui, Satanás. Porque Jesus sabia que aquelas palavras não eram de Pedro, mas saiu, porque estava ali. Mas Jesus não deixou aquelas palavras virem sobre ele. Jesus, rápido, puxou, na hora, tirou. Eu gosto de um comercial que eu vejo que uma pessoa está aqui atendendo a outra ali, né? E tem um borrifadorzinho de álcool, provavelmente. Eu não sei se é montagem, eu espero que não seja, né? E daí aquela pessoa vem sem máscara ou com a máscara baixa ali, e a outra está escrevendo aqui, ó, e o outro dá um espirro na frente dela, aperta na hora, assim, pensa num temor de andar debaixo de pestes e coisa. Apertou na hora, assim, espirrou, para matar os bichos. Assim é o crente. Nós temos que ser mais rápidos em relação a palavras que lançam sobre nós. Não dá para esperar para ver se aquilo é ou não é repreendido em nome de Jesus. Tem que conhecer a palavra de Deus, tem que aprender a repreender. Então nós devemos aprender a ser ágeis na palavra de Deus. Saiba o que você está falando. Se tiver que repreender, repreenda. Se tiver que ser um crente, seja, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Tem que cuidar uma coisa aqui, meu. Tem gente que diz assim: então quer dizer que é só eu dizer que acontece? Não estou falando disso. É diferente disso. Eu tenho que falar sempre, porque sempre tem uns procurando pisar no calcanhar, né? É só dizer, começar a repetir que acontece, e não estou falando disso. É crer naquilo que está segundo a palavra de Deus. Não é por vã repetições, senão é mantra. Aí é dada a concorrência. Você recebe uma palavra de Deus, medita sobre ela e começa a repeti-la. Não tire as minhas palavras dos teus lábios. Por que o cristão deixa outra palavra vir nos seus lábios? Porque é o que está no seu coração. Mas ele não queria dizer, mas foi da briga. Já disse. E se o outro não tem discernimento, problemas de tiver meio esquentado na hora, da briga. Porque foi, a palavra foi. Que coisa, né, meus irmãos? Que duro isso, né, de ouvir, né? Então controla bem as tuas palavras, no que se refere a você estar falando algo que você crê. Glória a Deus, meus irmãos. Aleluia. Outra coisa que eu queria que os irmãos vissem: veja, você não se livra da incredulidade de uma hora para outra. Esqueçam. Tem gente que acha que é só repetir as coisas que já está na bênção. Se eu falar uma vez, meu coração já vai crendo. Não é assim. Pensa, talvez você, é a primeira vez que entra aqui hoje, e aí o coração não está crendo no que eu disse. Quanto tempo demorou para essa palavra chegar lá até onde chegou? Anos! Acha que é de uma hora para outra que você vai começar a crer como alguém que está ali, consciente do que está ouvindo, claro, mas há 10 anos dentro da igreja? Não é igual. Nem nós podemos cobrar de quem está chegando, porque não é a mesma coisa. A pessoa não consegue crer, porque vai descendo, né? Palmo a palmo, até chegar num lugar em que o teu corpo pode cooperar e também a tua mente. Amém, meus irmãos? Mas desde que aconteça o que está aqui, o Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma e vivam. Glória a Deus, meus irmãos. Ative, esse tema é legal, ative a palavra de Deus em você. A palavra de Deus está parada, está aqui, vamos dizer aqui ainda não está aqui. Está ali, eu sei da palavra, mas está quietinha, falha. Não espere alguém falar sobre você, alguém amaldiçoar. Se alguém amaldiçoou a tua vida, ao ponto de te prender, maldiçoando, sempre voltando, a maldição pode ser impedir que você viva plenamente a palavra de Deus, pode ser simples assim. Você tem que começar a falar sobre aquilo. Então, como é que faz isso, pastor? E chega em casa, eu nem lembro o que foi pregado, só que era para fazer isso com a palavra de Deus. Então vou chamar quem agora? Vou chamar a Edilce.
Edilce, vamos conversar sobre aquilo. Opa, eu estou falando algo espiritual com ela. De algum jeito, não sei qual, alguma coisa vai acontecer ali naquele negócio. Pode demorar quanto tempo? Não espere por tempo, porque a palavra de Deus, ela é atemporal. Já falei isso outras vezes. É agora que Deus vai me abençoar, sai daqui feliz, acho que segunda-feira vai acontecer alguma coisa, não acontece nada. E eu começo a desanimar, o pastor mentiu, o pastor não é de Deus, o irmão que pregou não é de Deus, a irmã que profetizou não é de Deus, aquilo é uma verdadeira mentira, é loucura. Não, a palavra de Deus, ela não é temporal, meus irmãos, isso é um grande mistério da palavra de um grande segredo, que é apenas fale a palavra de Deus sobre a circunstância da tua vida ou a sua própria vida, para que ela, no tempo oportuno, aí vem o tempo de Deus, que nós falamos, se cumpra sobre você, amém, meus irmãos? Glória a Deus. Mais uma coisa legal, assim, vamos fazer uma dinâmica. Tem gente que tem a língua ligada na mente, é o crente carnal, sabe? A língua ainda está ligada na mente, a língua só fala do que está na cabeça, e não é assim com o povo de Deus. Tenha a sua língua ligada no seu espírito, e não na sua mente. É um outro jeito de falar o que eu já falei antes. Mas se você pensar em termos de língua, ao invés de dar um beliscão, dá um beliscão na tua língua, quando ela não estiver abençoando, quando ela não estiver proferindo palavras de vida e não de morte, palavras de sustentação, ao invés de palavras que vão te derrubar. Pegue a tua língua e diz, sai da minha mente e vai lá para o Espírito, onde está a palavra de Deus, e busca lá dentro, porque é uma coisa lógica. Escute, isso é muito automático. Se você faz isso, a responsabilidade tua acabou. Agora é o Espírito de Deus que vem sobre você, não é mais você. Começa a brotar força, porque se eu cancelo a minha mente com uma ordenança, usando figuras alegóricas como essa aqui que eu estou dizendo para os irmãos, que a língua deve se ligar, então você gira a chavezinha. Vamos fazer assim, irmãos? Vamos fazer comigo? Vamos? Uma vez só para mim. Desliga a chavezinha aí. Desliga. Deixa eu ver se... Desliga lá atrás, tio Célio. Eu não vi tu desligar. Diva também não está. Muito bem. Desligou da mente. Agora liga de novo assim. Olha, que lindo. Ligou no Espírito. Agora o Espírito de Deus começa a falar. É responsável sobre algum assunto que você tiver. Ele é agora, não esqueça, é gerúndio. Ele vai estar falando, mas pode não ser agora, mas a responsabilidade é agora, é nesse momento onde você girou a chave. Tira da língua e liga no Espírito, porque é na língua que está o quê? O leme para a vida e para a morte. É um órgão espiritual fortíssimo, 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 meus irmãos. Tenha a sua língua ligada no seu espírito. Saia com essa alegoria daqui. Onde está ligada a minha língua? Desliga ela não vai te trazer o que você precisa. Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. A palavra nos ensina, se você continuar lendo Deuteronômio, que o Senhor falou, que a palavra está perto de ti, perto, dentro. A palavra está ali, mas o que ela está fazendo? Parada, que nem juntando bicho talvez. Mas você precisa movimentar aquilo. Por isso eu chamo os irmãos para a oração. Por isso a gente está falando tanto que os irmãos estão vindo aí para evangelizar e Juí conosco, né? Trazer um gás aí. Vamos falar sobre isso, vamos nos ligar, vamos fermentar, senão não vai acontecer nada, irmãos. Porque são as nossas palavras que vão vencer o mundo espiritual. As nossas palavras inspiradas pela palavra de Deus, na prática de receber alguns irmãos que também têm essa predisposição para deixar a sua própria vida e viver em prol da pregação do Evangelho. Amém, meus irmãos? Nada, deixa eu relembrar algumas, dá tempo ainda? Glória a Deus, tem que dar. Depois a irmã corta, ó. Nada aconteceu até que Deus disse. Olha, entenda, isso é, você
vai ser muito edificada por estar aqui hoje. Pastor, eu tenho o Espírito de Deus. O Espírito de Deus estava aonde? Na criação. Quem é crente aqui? Me ajuda. Onde estava o Espírito de Deus no momento da criação? Sobre a face das águas, ele pairava. No original é como se ele estivesse chocando o mundo, chocando as coisas, como se fosse uma galinha mesmo chocando um ovo, gerando, né? Ou se alguém preferir, como se estivesse lá no ventre da mãe ainda, gerando. Mas nada aconteceu, até que Deus falou. Pastor, eu tenho o Espírito de Deus, por que Deus... Você precisa falar, nada, pega o exemplo da criação, nada aconteceu até que Deus disse, e o verbo que é Jesus, o poder criador de Deus, Jesus, estava lá, o poder da palavra de Deus está onde? Em você, a autoridade de Jesus para a criação está onde? Em mim e em você, mas a palavra não é tua, a palavra é de Deus, mas a língua é tua, o poder da vida e da morte está em você, então você precisa falar, inspirado por o que eu estou fazendo hoje com os irmãos aqui, ensinando, faça isso e viverás, amém meus irmãos? Olha só meus irmãos, diga, disse Deus, Deus fala, eu sei que muitos entendem errado, eu faço como Deus fez, eu não sou como Deus, eu faço como Ele fez, eu sou semelhante a Ele, imagem e semelhança, mas eu não sou como Ele, mas eu faço o que Ele faz, e Ele disse, diga, isso é fortalecimento espiritual, amém meus irmãos? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Eu fico por aqui, senão eu vou muito longe. Teria mais assim, deixa aqui. Eu só quero que você saia daqui então, meus irmãos, com essas concepções sobre você realçada. O Senhor colocou dentro de você um coração fiel para obedecer a palavra dEle, para que você o ame. Então você está declarando sobre a tua vida, agora eu entendi com mais profundidade, eu amo ao Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, e a ordenança eu recebo hoje na minha vida, eu vou viver acima de qualquer miséria, circunstância, dificuldade, confrontos, eu vou viver. Você não é responsável por vencer tudo, mas você é responsável por viver feliz, alegre, fortalecido, sei lá mais o que, animado, se a palavra de Deus estiver em você, aleluia. Desde que o que, pastor? Que você, pela confiança que você tem na palavra de Deus, você comece a falar a palavra de Deus que está em você, que está no teu coração. Pastor, como assim a palavra de Deus está em mim? Mesmo sem eu colocar ela, a palavra de Deus nos ensina que as palavras dele estariam escritas nas tábuas do nosso coração. Então, a força de Deus em você é a palavra, não é o pensamento positivo, mas é a palavra de Deus que está lá no teu espírito, e que a fé vem pelo o ouvir, e o ouvir constante da palavra de Deus, aleluia. Não acredito nisso, cuidado, começa a rever se tem alguma coisa que você sabe que, eu não acredito, cuidado. Será que está tendo algo errado com a tua vida, por causa da tua incredulidade? Esse é o momento em que você destrona do teu coração toda incredulidade, pelo entendimento da palavra de Deus, e colocando em prática isso que você está tendo convicção sobre a dinâmica espiritual das coisas. Se crê nisso verdadeiramente, nós falaremos, sairemos daqui falando, pastor, quer ver? Para encerrar, vai ser uma bênção esse evangelismo. Pastor, olha, eu reservei na minha agenda porque eu criei. Um dia das minhas férias eu peguei e coloquei naquele dia para estar junto com os irmãos. Eu pedi para o meu responsável, seja quem for, olha, eu reservei, ou se você é autônomo, reservei um dia menos de pagamento para Deus me pagar lá no final do mês só. Porque vai faltar aqui, mas lá no final do mês Deus vai acrescentar.
eu coloquei naquele dia para estar junto com os irmãos, porque eu creio qual é a vontade de Deus para a minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Pai, fique em pé, irmãos, em nome de Jesus, para que nós possamos orar. A Tua palavra diz, Senhor, nos promete tantas coisas, mas o Senhor diz que ela está perto de nós, ó Pai. Eu sinto, meu Deus, a Tua palavra envolvendo cada irmão aqui nesse momento, cada um que irá desfrutar desta pregação, Senhor. Aqui possa começar a profetizar sobre a sua vida e quebrar laços, fortalecer laço. Mas eu quero passar, Senhor Deus, essa confiança, que sejam palavras de confiança nesse momento ao coração dos irmãos, a mente dos irmãos. Se estiver algo na mente que está incrédulo, Pai, em nome de Jesus, eu quero ler o que eu escrevi aqui, ajudar alguém a falar sobre você. Eu estou falando sobre a tua vida nesse momento, transmitindo essa confiança ou essa possibilidade de que algo de Deus está entrando em você nesse momento, que é a palavra de Deus, e está ativando a fé dentro de você, e que ela deverá se expressar pelas tuas palavras, em nome de Jesus. Começa a profetizar sobre os teus relacionamentos, filhos, por aqueles que estão dependentes de você. Começa a profetizar a palavra que está perto sobre qualquer área da tua vida. Se você está manco de uma perna espiritual, ordena a tua perna em nome de Jesus. E o osso seja criado agora em nome de Jesus. Espiritualmente, eu estou andando com perfeita ordem. Eu não vou mais mancar na minha fé. Eu sou alguém que tem um corpo espiritual glorificado em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, se tiver aqui alguém que está olhando para alguma incredulidade que está tão profunda dentro de si, aleluia, que comece hoje, meu Deus, uma obra poderosa, mas uma obra que sustenta, Senhor, onde nós temos possibilidade de, com o andar da carruagem, dar espaço à Tua palavra, para que tudo isso seja sanado, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, hoje, começa sobre a tua vida, um andar diferente de carruagem, assim que eu estou vendo, receba isso em nome de Jesus, para que algo de incredulidade que esteja na possibilidade de você vivenciar a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você, isso comece nesse momento a perder a força sobre a tua vida. Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é santo, e eu repreendo em nome de Jesus todo o espírito de incredulidade, que você hoje se torne livre para ter tempo, a que a palavra de Deus alcance um lugar de exaltação, alcance um lugar de comando, a sala do trono da tua vida, vai chegar. Deixa eu profetizar sobre a tua vida, em nome de Jesus, pela liberdade que você está me dando, eu profetizo sobre a tua vida, aleluia, que algo está saindo de dentro de você hoje, começou a sair de dentro de você hoje, toda a impossibilidade, talvez eu esteja falando em termos de impossibilidade aqui, eu estou ativando a palavra de Deus, jogando ela, e de mãos dadas com você, assim que eu começo a ver esse momento, onde eu estou junto contigo aqui, e você está sentindo uma substância espiritual, aleluia, aleluia, algum livramento Deus está dando aqui, de você estar comigo ligado espiritualmente. Eu não sei explicar muito isso, meus irmãos, mas eu sei o que Deus está fazendo, tá?
eu estou me ligando espiritualmente a você nesse momento, profundamente. É como se eu e você estivéssemos na presença de Deus, é muito forte isso. Como se eu e você estivéssemos, eu de mãos dadas com você como igreja. E nós estamos nos aproximando de Deus. E alguma coisa está sendo renovada dentro de você. Seja no teu coração, aleluia. Seja na tua alma, aleluia. Seja no teu corpo, aleluia. Se Deus estiver curando você nesse momento no teu corpo, em nome de Jesus, espiritualmente eu quero pegar na tua mão espiritual. Escute isso, você não é um corpo, você é um espírito primeiro. E o espírito tem a mesma expressão do corpo, só ele não pode ser tocado, mas sim pelo Espírito de Deus. Eu quero pegar na tua mão espiritual nesse momento e declarar o poder de Deus sobre a tua vida agora em nome de Jesus. Eu estou dizendo o que a palavra diz sobre você nessa noite, e a palavra de Deus para você nessa noite é: eu estou te trazendo de volta, eu estou te reunindo, eu vou reunir um povo. Escuta isso, igreja da reconciliação, aleluia. É uma palavra profética também para a igreja como ministério. Mesmo que tenham sido levados para a terra mais distante, debaixo do céu, aleluia, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados, e vocês tomarão posse dela, em nome de Jesus. Isso também está valendo espiritualmente, meus irmãos. Ele fará com que você seja mais próspero e mais numerosos do que antes. O Senhor, o seu Deus, está dando um coração fiel a você. Se alguém está com dificuldade, mesmo esses que estão ouvindo esta palavra, mediante a gravação, se você estiver com problema de infidelidade, nesse momento o Senhor está acrescentando a você um coração fiel, aleluia. Para que você o ame, aleluia, de todo o teu coração. Eu sei que Deus está permitindo maior porção dentro do teu coração de amar a Ele, e amar a Ele é obedecer a Ele, aleluia, glória a Deus, escute isso, escute o que Deus está fazendo. O Senhor seu Deus enviará então toda a maldição que estava sobre você, sobre os teus inimigos. Se há algo maldito dentro de você, e maldito, me dirige o Espírito Santo nesse momento, é algo que está confuso, em nome de Jesus Cristo, no poderoso nome de Jesus, toda a confusão vai sair, e vai entrar um caminho de luz, um caminho eterno, um caminho de fidelidade, para que você ame ao Senhor, em todas as circunstâncias, em nome de Jesus. Escute isso, o Senhor está quebrando maldições, e mandando sobre os inimigos que te perseguem, em nome de Jesus. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que Ele lhes deu hoje, em nome de Jesus Cristo. Comece a glorificar Ele, porque eu estou aqui diante de você, falando contra toda palavra sobre você, toda palavra negativa sobre a tua vida, toda palavra que não gerou em você vida, alegria, em todos os âmbitos da vida, nesse momento, em nome de Jesus, eu vou declarar algo sobre você. Quem pega, pega, quem não pega, que espere o próximo culto, glória a Deus. Mas hoje eu declaro, tudo dá certo para você na tua vida. Tudo aquilo que está dando errado com você, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, pelo sangue do Cordeiro, as palavras que te prendem a isso, nesse momento, elas caem por terra, porque a palavra de Deus, ao ser enviada, não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual está sendo enviada, e a palavra de Deus é poderosa. Escute o que está vindo na minha mente,
para derrotar totalmente, é uma ferramenta do Espírito que eu vivenciei alguns dias atrás, que eu quero trazer hoje. Assim como o profeta pediu que molhassem o altar, escute o que eu estou dizendo, é glória de Deus. O profeta disse assim, enquanto você está em espírito de oração, o profeta disse assim, ó, foi desafiado pelos profetas de Baal, Elias, foi desafiado, ele disse, vai descer fogo aqui, e vai consumir essa oferta que está subindo, para a glória de Deus. Meu Deus vai responder, porque o povo dele está orando, e Deus está dizendo, manda molhar aqui, para que todo demônio saiba, para que todos saibam, que o meu poder é maior na tua vida do que era antes. Talvez eu não esteja me expressando tanto quanto deveria, mas você está entendendo, que Deus está dizendo, eu vou molhar esse altar aqui, que está sendo levantado hoje diante de você, Deus está levantando um altar, e se Deus é Deus na tua vida como era de Elias, hoje vai descer fogo, e vai consumir toda a tua oferta que você levantou a Deus, tudo aquilo que você está levantando, seja um coração fiel, que parta de um coração fiel, a uma oferta de horário para Ele, para cumprir a obra dEle, como eu disse antes, é entre você e Deus, eu não sei, mas além de Deus, escute o poder de Deus que é poderoso nesse momento, além de Deus aceitar a tua oferta e ouvir a tua oração, ainda assim esse altar vai se rachar de cima a baixo, para demonstrar que o poder era maior agora do que antes, em nome de Jesus Cristo. Uau, aleluia, glória a Deus, obrigado Jesus, obrigado, irmãos, eu peço que todos, inclusive todos nós, nos ajoelhemos agora em nome de Jesus Cristo, porque o poder de Deus está sendo derramado. Em alguns segundos o Senhor está pedindo a Deus, a esse povo, reverência na minha presença. Esteja em reverência e adoração na presença de Deus. Esse é o momento em que o fogo de Deus está descendo, o concerto de Deus com a tua vida, que traz restauração, onde todos possam ver que Deus está junto de ti, porque a palavra de Deus está junto de ti, diz a palavra do Senhor. Hoje você está tendo a palavra do Senhor junto de ti. Começa a abrir tua boca, em nome de Jesus, e profetizar sobre aquilo que precisa ser quebrado, destruído e ou construído a partir de hoje na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Pai, recebe o teu povo clamando, humilhado, mas confiante, meu Deus, nas tuas promessas, confiante, Senhor Deus, nas tuas promessas, seu Pai, pois nós estamos aqui, pelo sangue do Cordeiro, no poderoso nome de Jesus Cristo, declaramos sobre este lugar, total libertação, aleluia, total fortalecimento e restauração e fortalecimento e vitórias em nome de Jesus. O Senhor sabe aonde o Senhor quer ser glorificado na nossa vida, só o Senhor sabe. Nós damos liberdade não para aquilo que nós pensamos, mas onde o Senhor sabe que é necessário. Pai, que aí, nesse momento, o altar se quebre de cima a baixo, Pai, por tamanho poder que está sendo derramado sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito, em nome de Jesus, amém e amém.